Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as questões da última atividade sobre os períodos literários, né? Que vocês viram do romantismo até o simbolismo, que foi a última literatura que vocês viram no ano passado, no segundo ano, né? Para que a gente possa dar continuidade ao estudo dos períodos literários este ano, que vocês estão no terceiro, né? Com o modernismo. Caminho aqui vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, né? Vocês vão abrir lá no link que está na descrição do grupo do WhatsApp de vocês, né, da turma de vocês, e aí vai aparecer, né, essa página aqui da escola, com essa carinha aqui, e aí vocês vão lá em terceiro ano, depois, primeiro bimestre, não adianta colocar nos outros bimestres, porque não tem nada ainda, né, gente? A gente tá no primeiro bimestre. E aqui vão aparecer todas as disciplinas que vocês têm, né? Vão clicar lá em português, aulas e atividades. E aí vocês vão procurar pela atividade 3, que é essa aqui. Vão clicar, né? Lembrando que o vídeo dessa aula aqui, né, da atividade 3, né, vocês encontram dentro do formulário, ok? Então, vocês têm que abrir, bota aqui a turma, depois vai aparecer um localzinho para você colocar o seu nome, é só procurar o seu nome na sua turma que você vai achar. E aí, pronto, vocês vão vir para essa parte aqui, ó, em que vocês vão ter acesso aqui ao vídeo da aula, vão assistir e depois resolver as questões. Então, vamos lá. A primeira questão traz um texto do romantismo, né, do Bernardo Guimarães, certo? Da obra O Ermitão de Muquem. E ela diz assim: estas palavras ecoavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor. E respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas palavras são mais doces para minha alma que os favos da jataí, ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos, tu viste meu coração abriste para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios de sol. O Bernardo Guimarães, gente, é representante aí do romantismo, né, prosa, né, ele é o escritor da obra famosa A Escrava Isaura, certo? Mas nessa obra aqui, O Ermitão de Muquem, nós temos esse enunciado de uma questão do Enem de 2016, que diz assim: o texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciam a afiliação a esse movimento literário, está em destaque a... O que está mais em destaque nesse trechinho, pessoal, desse texto do Bernardo Guimarães? É a cumplicidade entre o narrador e a paisagem? A exaltação de Itagiba como nobre guerreiro? A expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba? Representação idealizada do cenário descrito? Ou referência a elementos da natureza local? Se vocês observarem, pessoal, durante todo esse trechinho, você tem referência, né? Ele menciona o narrador e os personagens, elementos da natureza brasileira,
né? Como, por exemplo, vamos ver aqui. As tuas palavras, né, são mais doces que minha alma, para minha alma, que os favos da jataí, né? O suco delicioso do abacaxi. Elas fazem me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei. Que mais? A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos. Então vejam que o texto ele está carregado, né, de elementos da natureza local. E a natureza era um dos símbolos, né, do nacionalismo nessa época do romantismo, né? Tanto a figura do índio como a figura da natureza, né? Menções a, a natureza faziam parte dessa primeira fase, principalmente do romantismo, né? Tanto na poesia e, no caso aqui da prosa, durante todo o romantismo. Então, o item correto seria referência a elementos da natureza local. A segunda questão já traz um texto pertencente ao realismo, né? Do Machado de Assis, o nosso maior nome desse período literário, e do livro mais famoso dele, que vai inaugurar o realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí nós temos o capítulo 54, né, de título A Pêndula, que diz assim: Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam, as mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, a deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras. A semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. E aí, gente, mais uma. Ai, tô aqui sem querer para a questão. Vamos lá. Mais uma questão do Enem, só que do Enem de 2013, né? E o enunciado diz assim: o capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas, que é o personagem principal, né, da obra, revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Virgília é uma das mulheres por quem Brás Cubas é apaixonado, né, no livro, na história. E ela é casada, né? Ela se casa e aí vive esse adultério com o Brás Cubas. Uma temática bem presente nas obras do realismo, o adultério, né? A hipocrisia da sociedade, casar por interesse, não por amor, enfim. Nesse contexto, a metáfora do relógio, né? Metáfora, lembrando, uma comparação implícita, que não está clara no texto, né? Desconstrói certos paradigmas românticos, porque, lembrando que o realismo é uma estética que vem logo após o romantismo, como forma de ir contra o romantismo, né? O realismo tem características bem diferentes, bem contrárias ao romantismo, certo? E aí, onde é que a gente vê essa quebra dos paradigmas, né, das características românticas?
O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Como o defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo, lembrando que o Brás Cubas, ele conta a história, né? A história de trás para frente. Ele é o defunto autor porque ele conta a história dele depois que ele já está morto, né? E é também o defunto narrador, né? Vamos dizer assim. A próxima. Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Ou o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Aqui, pessoal, vejo que ele tá, apesar de ter tido um encontro amoroso, né? Ele não idealiza em nenhum momento esse encontro, né? Ele é bem pé no chão. E o que diz isso pra gente? A questão do relógio, dele estar sempre ligado no tempo. Ele tá pensando na vigília, mas ele se distrai pela realidade. Ele não fica muito tempo devaneando, pensando nela, né? Porque a realidade sempre está trazendo, está o trazendo, né? Para os pés no chão. E isso, o que diz isso para a gente? A questão do relógio, né? Do tic-tac, outra de menos, ele vai pensando sobre a vida dele, sobre a realidade. Então, o que faz com que esse item aqui seja correto. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Então, o que seria uma característica romântica, que é idealizar o amor, né, a paixão, acaba se perdendo na realidade. O Brás Cubas está sempre voltando para a realidade, né? Ele não se perde na idealização do amor, mesmo apaixonado por Virgília. A terceira questão, pessoal, traz um texto do naturalismo, que é uma vertente do realismo, né? Um texto de Raul Pompeia, de uma das suas obras mais famosas, ou a mais famosa, que é o Ateneu. O Ateneu que é a escola de meninos, né? E aí um trechinho diz assim: um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes foram visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada. Acerca das aclamações, o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados de Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. O enunciado da questão também do Enem, né, diz assim: ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela
Interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional? Não, né? Não é bem uma interferência afetiva, né? Nós podemos comparar com os dias atuais, né? Os grandes colégios aí que fazem propaganda, né? Em todas as mídias e que chamam a atenção, né? Das famílias, não de uma forma afetiva, mas porque tem uma estrutura pomposa, né? Oferece uma estrutura magnânima, alta tecnologia, enfim. Ampliação do acesso à educação com a negociação de custos escolares, não havia negociação, né? As pessoas queriam porque queriam entrar no Ateneu, porque era o colégio da época, né? Aqui no texto. Produção pioneira de material didático responsável pela facilitação do ensino. Aqui não faz menção de que eles produziam material didático de forma pioneira, né? Foram os primeiros a produzir material didático. Não diz isso no texto. Diz que os materiais didáticos deles eram muito bons, né? A próxima. Cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social, também não faz nenhuma menção a que se eles estavam preocupados com questões sociais, né? Estavam preocupados em colocar o menino no colégio mais caro, no colégio de estrutura melhor, né? Então, só pela parte, né, de dizer que o diretor colocava anúncios em todos os lugares, né, que os pais faziam questão de botar os seus filhos, os pais da high society, né, gente, da alta sociedade. Então, o item correto seria esse aqui, ideologia mercantil da educação, que a gente tem até hoje, como eu disse para vocês, né. Às vezes o colégio nem é essas coisas todas com relação à questões sociais, né, políticas de ensinar os meninos sobre os problemas sociais que eles vivem e ensinar o senso crítico aos alunos, né? Só se preocupam mesmo com a mercantilização da educação, em vender a educação, em lucrar com aquela educação, não estão muito preocupados com a educação realmente daquelas crianças, daqueles adolescentes, né? Ideologia mercantil da educação repercutia nas vaidades pessoais. Então, é muito isso também, a gente tem hoje em dia demais, né? Ah, eu vou colocar o meu filho na escola X e Y, porque o meu filho não pode estudar na escola pública, né? A escola pública é um castigo, né? Muitos pais têm essa visão e muitos alunos também, o que é uma pena, né? Vamos lá. Próximo texto é um texto do parnasianismo, de um dos maiores nomes aí, né? Que é o Olavo Bilac. E o texto diz assim: o título é A Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. País, viu, gente? Aqui tá faltando o acento, certo? Mas é país. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um selo, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que mutirão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Poesias infantis, né, do Olavo Bilac. A quarta questão, também uma questão do Enem de 2015, né, diz assim: publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais.
não faz referência à família, né? Nem compara com os ícones nacionais. A paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. Não, aqui ainda a gente ainda não tinha características surreais, não. A gente vai ver só com as vanguardas, né? Que estavam surgindo mais ou menos por essa época aí, início do século XX, né? Mas ainda estava fervilhando na Europa, ainda não tinha chegado aqui no Brasil. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento, também não faz menção a isso. A prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo? Sim, seria esse item, né? Ele está aqui exaltando a exuberância da terra, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Então, está a todo tempo aclamando essa terra. Né? Parece até um pouco com as características do romantismo, mas a poesia parnasiana, né, que é uma exceção, ela não tem nada de romântica não, viu, gente? Ela é uma poesia objetiva, que vai direto ao ponto. Se vocês observarem também, ele não fica rodeando com sentimentalismos, não. Ele está descrevendo a terra, aclamando a terra, mas de uma maneira bem direta, certo? E aqui para o eu lírico, ela é mais importante do que as políticas de governo, né? Claro, tá ali, a natureza, ela se dá independente de qualquer coisa. E a última questão, pessoal, pertencente, traz um texto, né, de Cruz de Souza, um dos nossos maiores poetas, escritores dessa época do simbolismo. Que vocês estudaram, foi a última literatura que vocês estudaram no ano passado, né, no segundo ano. E o texto tem o título Cárcere das Almas. E diz assim: toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas, presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? E aí, um poema da obra Poesia Completa, né, de Cruz de Souza. E é do Enem de 2009, né, gente? Muito tempo. Diz assim: os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza são. Então, vejam, vocês vão analisar os elementos formais, vejam que aqui se trata de um soneto, né, que é esse poema de forma fixa, de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos, estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. Vejam que tem rimas, né, que tem uma musicalidade, que é uma das características do simbolismo, né. E aí diz assim, e a gente tem que analisar também o tema, né, tanto a estrutura quanto o tema. A liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano, totalmente errado isso aqui, né? Não dispensa a rima e nem a métrica, é um soneto, né, gente? É um poema de forma fixa, então tem rima, tem métrica, tem musicalidade, né? E não tá falando do cotidiano, né? Não são temas tradicionais aqui. Aliás, não dispensa os temas tradicionais em favor de temas do cotidiano. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, a linguagem nem é simples nem é direta, né, pessoal? A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista, também não tem uma temática nacionalista aqui não, como nós vimos em outros poemas, como
O outro do Olavo Bilac, né, era bem relacionado à natureza, ou aquele que a gente viu, o texto do Bernardo Guimarães, do romantismo, né, que falava muito da questão da natureza. O refinamento estético de forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, seria esse, certo? Há um refinamento estético da forma, né, porque ele está usando aqui um soneto, né, forma clássica aí, né, tradicional de poema, e o tratamento metafísico de temas universais. Qual seria esse tratamento metafísico? É quando a gente fala de questões existenciais, né, reflete sobre a vida, sobre a existência, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu papel no mundo, né? E aí, ele está todo tempo falando sobre isso, né? O próprio título é Cárcere das Almas, né? E ele já começa, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. O Cruz de Souza, ele se preocupava muito com a temática abolicionista, né? Como poeta negro, ele defendia a sua causa, a causa do seu povo, né? E lutou muito por isso, passou por muito preconceito, por ser filho de escravos, mas criado por uma família branca, né? Teve mais oportunidades e ele conseguiu lutar, né? Conseguiu estudar, né? Se tornar um grande escritor, mas não deixava de abordar, né? Não abandonou os seus, não deixava de abordar esses assuntos no texto. E aí é um tema universal você refletir, né, sobre a vida, sobre a existência. É o que ele faz maestralmente durante todo o poema, certo? Então, por isso, o item correto é esse aqui. Ok, gente? Então, vejam que fáceis nessas questões, corrijam aí, vejam se vocês acertaram, certo? Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa vocês chamem lá no WhatsApp que a gente tira as dúvidas, certo, gente? Na próxima aula, nós vamos ver já outro assunto diferente de literatura, né? Vai ser já relacionado à gramática. Espero vocês. Até lá. Tchauzinho.